E fez, então, a faculdade aqui em Volta Redonda. E me conta um pouquinho, então, dessa especialidade. Sempre quis a ortopedia? Por quê? Como é que foi isso? Então, não. Eu queria fazer pediatria. Então... Nada a ver com a ortopedia. Então, foi até uma coisa assim, porque eu gosto muito de criança. Aí minha esposa, inclusive, ela é cardiologista infantil, também aqui de Volta Redonda. E por eu gostar muito de criança, ela estudou comigo, a minha esposa. Uhum. Ela foi na mesma turma. Eu Se pensava se conheci na faculdade. Eu pensei em fazer pediatria. Só que depois eu fui vendo, durante a faculdade, que a pediatria não era uma área que eu iria gostar muito. Aí quando eu tive ortopedia no 5º ano, como matéria na faculdade, que aí me interessou. E aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer ortopedia mesmo. E aí me interessou bastante a parte cirúrgica. Eu já acompanhava como acadêmico, né, o pronto-socorro, tudo, eu ficava mais na pediatria. Uhum. Mas às vezes, quando chegava no pronto-socorro, os pacientes politraumatizados, acidente de carro, tudo, aí eu saía da pediatria lá para esse setor e ficava com o ortopedista. Então, assim, já tinha um lado da ortopedia, mas por eu gostar de criança, pensei na pediatria. Mas, assim, na verdade, não tinha muita relação de gostar de criança e fazer pediatria. Aí que me interessou fazer ortopedia. Aí eu terminei a faculdade aqui, me formei em 2002 e prestei prova de residência médica. Fiz a residência de ortopedia no Miguel Couto, no Rio. Aí fiz 3 anos de ortopedia no Rio, que é um hospital de referência lá no Rio, de ortopedia, de traumatologia, né? Tudo quanto é tipo de acidente vai pra lá, baleado, e tem a favela da Rocinha perto. Então, assim, tem muito incidente lá que ocorre e acaba que vai tudo pra lá. Fiz ortopedia lá e fui pra Belo Horizonte depois, voltei pra Minas. Ah, então em algum momento ele voltou um pouquinho. Me especializar em ombro e cotovelo. Eu fiz a residência em Belo Horizonte, no ano de 2006. Residência de ombro e cotovelo lá em Belo Horizonte. E acabou que em 2007, a minha esposa, como ela é daqui também, a gente acabou voltando pra Volta Redonda. Ela é de Volta Redonda? Ela é de Volta Redonda. Aí então teve uma... Qual é o nome dela? Cíntia. Doutora Cíntia? É. E ela também estava tentando influenciar pra pediatria aí, não era, né? Ela fez cardiologia infantil, mas aí eu fui... Eu acho que você queria mais era, talvez, ali, ó... Tá no setor da pediatria, tá junto ali, do que... Perto, tá né? perto. Doutora, mas aí cada um no seu quadrado ali, continuou dando muito certo. Então, a ortopedia foi no 5º ano que chamou a atenção, ganhou os seus olhares. Sim. Já acompanhava no pronto-socorro, né? Mas ficava na pediatria, mas quando chegava algum paciente da ortopedia, eu ia pro lado da ortopedia. Quando chegavam os acidentados e tal, e ficava com o ortopedista. Mas no 5º ano, realmente, da faculdade, que me despertou, assim, a fazer ortopedia. E nada impede também de atender a crianças, né? Dentro da sua área. Isso acontece? Hoje em dia, acho que... Sim, hoje não muito, porque muito. hoje acabou que até os pacientes às vezes reclamam, porque tá muito subespecializado. É. Tem o médico de ombro, né? Ombro e cotovelo, tem o médico de mão, tem o médico de joelho, quadril, tem a ortopedia infantil, que é assim, outro mundo. Então acaba que esses pacientes, essas crianças acabam sendo normalmente atendidas pelo ortopedista infantil. Entendi. Então talvez foi só rapidinho ali, né? Que matou essa vontade, mas realmente essa área ganhou os seus olhares de uma forma diferente. E aí eu vou te perguntar como que surgiu visualizar o ombro e o cotovelo, porque é diferente, ou eu tô enganado, Aline? A maioria dos ortopedistas vai para outra área e ombro e cotovelo não tanto. Ou é uma impressão minha errada? Não, então. A maioria dos ortopedistas vão pro joelho. Porque dá muita treta o joelho mesmo, né? Porque tem muita lesão de joelho. Mas quando eu estava fazendo a residência em ortopedia no Rio, no Miguel Couto, teve um residente lá que ele foi fazer ombro em Belo Horizonte. Hoje ele até mora no Canadá. E aí ele acabou me direcionando para a parte, não, vamos fazer ombro, cara, é legal, tal. Aí eu conheci ele no Miguel Couto, no hospital. Ele já fazia ombro em Belo Horizonte, ele voltou para o Rio. E acabou que eu comecei a acompanhar, comecei a ver. Ele me deu uns livros dele da época de ombro, para eu começar a estudar. Aí foi que eu me interessei pela área de ombro e cotovelo.
Isso lá no Rio. Isso no Rio. No Rio. E aí a especialidade era em BH. Tem alguma especialidade, algo que se faz de forma específica para ombro e cotovelo? No Rio não, em Belo Horizonte. Sim, em Belo Horizonte tem vários cirurgiões de ombro e cotovelo e tem vários serviços de residência de ombro e cotovelo. Então, aí acabou que eu fui para esse serviço onde ele tinha feito residência de ombro e cotovelo. Porque ortopedia são 3 anos de residência. Uhum. Aí depois você pode, é opcional, né? Você fazer uma subespecialidade, que é mais 1 ano. Aí eu morei 1 ano em Belo Horizonte, atuando na parte de ombro e cotovelo. Que é o que muita gente faz, né, doutor? Você comentou rapidamente aí sobre nichar o atendimento, que alguns pacientes até reclamam, né? Poxa, e eu aqui nos bastidores mostrando joelho pra ele. Gente, não, o doutor conversando de joelho, ele vai falar assim pra mim, Aline, procura um médico de joelho. Porque a medicina, né, diversas áreas, mas a medicina a gente sempre dá ênfase nisso aqui, como que ela é o nicho do nicho, a especialidade da especialidade, e cada vez mais as pessoas pensam nisso. A gente até brinca que os pacientes, assim, de um modo geral, o ortopedista atende tudo. Uhum. Mas você acaba se especializando numa área, então normalmente você faz essas cirurgias referentes à sua área, né? Com exceção de fraturas, que acaba que todo mundo faz um pouco de cada coisa. Mas quando tem algumas fraturas mais graves, algumas coisas mais complexas, então acaba que o próprio subespecialista na ortopedia acaba encaminhando. Uhum. Tem um amigo meu que faz joelho, tem um que faz quadril. Aí quando chega alguma coisa de membro superior, eles acabam me contactando para eu operar os pacientes. E quando chega alguma coisa para mim também, de membro inferior, de joelho, de quadril, eu acabo mandando para esses médicos também. Então, tem uma troca, né, de subespecialidade. Essa parceria é muito, muito importante. Sim, não tem sim. como, né, E desvincular. acaba que o paciente que acaba ganhando com isso, né? Verdade. O paciente não precisa reclamar, né? É só procurar indicar. Doutor, tô precisando desse também, desse, daquele. É isso então, aí. Ou o próprio médico identifica e encaminha. Essa parceria também é algo que a gente evidencia muito. A gente vê de forma muito clara isso na medicina. Um médico precisando do olhar do outro. É multidisciplinar em muitos momentos. É uma coisa do seu dia a dia, né? Às vezes uma lesão que um ortopedista de joelho, de quadril vê, e uma coisa que você, como subespecialista em ombro, você vê e às vezes o outro não tá vendo, né? Então, assim, tem vários diagnósticos no ombro que são negligenciados, às vezes, na emergência. Não é mesmo? O que a gente poderia destacar aí desses diagnósticos relevantes? As fraturas, de um modo geral, assim, acaba que todo mundo consegue ver, mas tem um diagnóstico que, assim, cerca de 20% dos pacientes que ou sofrem uma crise convulsiva ou um choque elétrico, o ombro do paciente, né, aqui a gente está vendo a parte do ombro, essa parte do ombro aqui, ela vem para trás. É uma luxação posterior, o ombro sai do lugar, ele vem para trás. Ele desloca. Ele sai do lugar e vem para trás, porque por uma crise convulsiva ou um choque elétrico, então o ombro ele acaba saindo do lugar. Só que normalmente, mais comum do ombro, quando ele sai do lugar, quando ele desloca, ele vem para frente. Então é uma coisa mais comum das pessoas até assim, verem, e normalmente é um trauma mais comum de acontecer. Só que, assim, já atendi paciente que teve esse episódio de crise convulsiva, passou por um atendimento e não foi diagnosticado essa luxação posterior, esse deslocamento posterior do ombro. Porque o ombro fica para trás e não volta, a não ser com cirurgia. Normalmente com cirurgia, ou às vezes você faz no centro cirúrgico, faz uma anestesia, você volta esse ombro do paciente para o lugar e tem que colocar com uma imobilização especial, para o braço do paciente ficar rodado e aberto, para isso cicatrizar e não sair mais do lugar. Então fica assim, com uma... Fica assim, ó, ele fica tipo uma almofada aqui de baixo, com o braço aberto e rodado assim, ó. Para não voltar para trás. E para não precisar da cirurgia. Para não precisar de operar. Mas, assim, a grande maioria, às vezes, tem fratura associada, aí tem que acabar operando.